Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Estamos felizes com a companhia de vocês, nessa casa de oração, nessa casa de aprendizagem, na casa de Jesus. Que Ele esteja com nós, nos mostrando, iluminando o nosso caminho, nos ajudando a abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que Ele nos ensina, nos dá no dia a dia para nós usarmos. Vamos fechar os olhos. Meu Deus, amigo Jesus, Espírito de luz, protetores dessa casa, nossos protetores, nossos anjos da guarda, que desde o nosso primeiro dia eles estão com nós, nos ajudando, nos mostrando o caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho do carinho, da fraternidade, do amor para com o outro. Obrigado por estarem aqui com nós, nessa noite agradável, que cada um de nós consiga emanar para o próximo, para aquele que está perto de ti agora, uma energia muito especial, uma energia de amor, de carinho, de saúde, de felicidade. Que nós consigamos sair daqui hoje melhores do que entramos. Dentro do nosso coração tenha algo mais. Que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado e que assim seja. Um recadozinho, sem ser nesse sábado. No próximo nós vamos fazer um drive-thru para pegar um pouquinho de alimento para quem está precisando. Quem quiser, das 9 da manhã às 11 da manhã nós estaremos aqui na frente para receber. E mesmo alguém que quiser vir na quarta já trazer, nós já estaremos recolhendo. E agora nosso amigo Marcelo vai falar sobre... Qual o tamanho da sua fé? Ouvindo, né? Vamos ver, né, como é que é. Se é maior que grão de mostarda, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje o tema da noite é: qual o tamanho da sua fé? Fomos criados a acreditar que tínhamos um Deus meio bravo, meio controverso, punitivo. Então a gente tinha que andar naquela linha de horizonte muitas vezes traçada pelos nossos pais. Então a gente andava naquela linha, ou senão Deus ia lá e nos castigava. Então tinha aquela história, Deus misericordioso e bom, nem pensar. Nós fomos talhados a acreditar nisso a vida toda. Nós fomos educados dessa maneira. E, consequentemente, nós baseamos as nossas crenças espirituais e religiosas, nisso, no certo e errado. Mas esse certo e errado era criado por outras pessoas. E daí, de vez em quando, a gente, depois de adulto, né, a gente começava a formar as nossas ideias, e a gente começava a olhar para os nossos pais, e algumas coisas já não batiam mais. Algumas coisas estavam diferentes. Ou ainda,
A gente já tinha uma noção entre certo e errado, e aquilo que eles falavam para nós já não estava batendo mais. E daí a gente criou as nossas crenças, trouxe as nossas crenças porque a gente vê hoje sobre fé, sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Essas crenças foram criadas lá, algumas vezes distorcidas. E daí a gente precisa também entender o que a palavra fé, nas suas 3 esferas mais potentes para nós, elas trazem. No hebraico, emet, quer dizer confiança em Deus. No grego, pistai, noção de acreditar. E do latim, fides, que quer dizer fidelidade. E daí a gente vai para uma outra esfera, né? Afinal, fé. Se fé é fidelidade, o quanto a gente acredita na nossa fé? O quanto a gente não arreda pé da nossa fé? Será que ela realmente está fortalecida? Ou a hora que surge algum problema, a gente acredita que o nosso amigo lá de cima não está olhando para nós? Porque normalmente a gente faz isso. Normalmente a gente olha para a nossa vida assim, está tudo bem, graças a Deus, está tudo certo, maravilha. E se não está bem, eu acho que ele esqueceu de mim. Quem é que é pai e mãe aí? Dá para esquecer de filho? Então, um recém-nascido ou recém-nascida, como é que é o nome? Helena. Helena. Bonito nome. Olha só, Helena tá aí. Dá para esquecer da Helena? Não dá, né? Pois é. Lá em cima é o tal do pai de todos. Vai esquecer de ti por quê? Só que tem um detalhe. Ele vai fazer tudo por ti. Absolutamente tudo. Assim como nós, pais, fizemos pelos nossos filhos. Nós vamos fazer tudo. Menos a parte deles. Nós podemos pegar pelas mãozinhas e tentar induzir a eles a caminhar. Mas quem é que vai caminhar? E o pior, eu estou beirando 50, até hoje eu ainda tropeço. Quer dizer que não adiantou o aprendizado de lá. E daí a gente começa a entender. Aonde é que está a nossa fé? Vi um relato de uma senhora dizendo que ela teve uma passagem com o filho dela tinha 8 anos, foi fazer alguns exames de rotina e apareceu lá algumas coisas no pulmão do menino, e daí já foi direto para o tratamento e tal, e o menino estava mal, dias no UTI, e daí numa oração ela disse isso, ela relatou isso, né? Que ela sempre tinha aquela fé, a fé que todos nós, sabe aquela fé comum? A fé, eu vou pegar um copinho d'água, eu vou pegar um pouquinho de fé, tomar aqui, hoje eu estou com fé, hoje, amanhã, não sei, depende do jeito que eu me acordar, e assim a gente vai tocando a vida. E ela disse que naquele momento, ela fez uma oração e disse o seguinte: Deus Pai Todo-Poderoso, olha só, eu sei que aqui é uma passagem para todos nós, o meu filho está com câncer, está passando por todas essas dificuldades, e eu confio a vida dele a você. Porque afinal, nada acontece nesse mundo, e tem aqui parte do texto que vai dizer isso, nada acontece nesse mundo se não tem a tua intervenção. Então, ele também é teu filho. Então, cuida dele. A minha parte como mãe eu vou fazer. E daí ela começou a rezar, orar, que era o que ela podia fazer naquele momento. E mandar todas essas energias positivas que ela podia fazer. Enfim, o que ela podia fazer, ela fez como mãe. Todos os protocolos possíveis. Todos. E daí diz que dias depois o menino sai da UTI, faz a recuperação, se recuperou e hoje está com 18 anos. Há 10 anos atrás. E daí eu me lembrei de uma passagem de Jesus. Jesus sempre dizia o seguinte: quando ele curava alguém, o que ele dizia? Eu te curei? Não. A tua fé te curou. Ele falava isso para todo mundo. A tua fé te curou. Não foi outra coisa. E daí a gente começa a entender a tal da fé. Garanto para vocês que nós estamos com todos nós aqui, uma quarta-feira, né? Estamos com a fé mediana, vamos dizer assim. Inventa de alguém que a gente ama muito, está no hospital. Ou a fé pega um valor, a fé pega um fogo, a gente faz tudo daí, né? E reza dia e noite. Por que não reza
reza todo dia então, para agradecer? Ah, porque é complicado, né? Eu me esqueço, né? Esquece que tem a bênção da vida, esquece que tem a bênção dos filhos, esquece que tem a bênção da família, esquece que tem as bênçãos das pessoas do seu redor, esquece da bênção dos amigos. Antes de vir para cá, estava reunido com 2 amigos meus e a gente estava falando sobre isso. Isso é uma bênção. A gente tirar um tempinho, tomar um café. Amanhã a gente não sabe se vai estar aí. É a única coisa certa nessa vida. Mas daí a gente vai levando, né? Deus é absoluto em tudo. A gente que é relativo. Nós somos relativos. Somos relativos à vida, somos relativos às coisas que a gente faz. A gente é relativo. Mas a gente está aí, né? Deus é seletivo no seu querer e é enigmático nas suas escolhas. O grande teste da vida, olhando para a fé como relacionamento, porque não existe fé sem relacionamento. É relacionar-se com aquilo, é o acreditar em si. Ele é a coisa mais simples. Ah, acredito. Não tem uma potência. Passa por um perrengue em que a única coisa que tu pode te agarrar na tua vida, a única, é a tua fé. Para ver se ela não vai mudar. Só que a gente vai levando. Kardec dizia o seguinte: deposita a fé em Deus. Deposita toda a confiança em Deus, sabendo que nada acontece sem a permissão dele. Tem uma outra passagem que eu quero trazer aqui para vocês, que é uma carta muito legal de Meimei, e daí a gente vai contextualizar para quem não sabe quem é Meimei, né? Está no livro Cartas do Coração. Cartas do Coração. Meimei era uma menina muito jovem, casou-se com 22 anos e um ano depois morreu. Ela era casada com Arnaldo Rocha. Ele era materialista e ateu. E daí, ele depois que Meimei desencarnou e ele não conseguia entender, e ele ateu, né? Não tinha nem a quem recorrer, porque se a gente confia em Deus, a gente reclama, né? Pô, tinha que ser comigo agora, nesse momento, porque eu, parece que só mira em mim. Ele tem 8 bilhões de almas aqui. Não se acredite mais importante do que os outros. Todo mundo tem a sua importância. Lembra, né? Filho não tem como esquecer, né? Lembra? Pois é, todos nós somos. E daí, um belo dia, ele atucanado, passado um tempo do desencarne de Meimei, ele, passeando numa rua, em Pedro Leopoldo, ele bateu de frente com o Chico Xavier. E na batida tinha um monte de papéis e coisas do Chico, caiu tudo no chão, e ele começou a juntar, meio atordoado com aquilo, não sabia quem era Chico Xavier. E ele disse assim: eu tenho um recado da Meimei para você. E contextualizando, Meimei era um filme que eles olhavam, o casal olhava, era um filme em japonês, que Meimei era uma das personagens do filme que ele carinhosamente apelidou ela com esse apelido. Ele disse assim: eu tenho um recado de Meimei para você. E daí ela disse assim, e ele ficou olhando: mas você precisa ir comigo, vamos lá. E se enganchou no braço de Arnaldo e levou ele para o centro espírita. E tem essa carta que é muito legal, tá? Esse trecho dessa carta, que diz o seguinte: confia sempre, não percas a fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue em frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdichosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te com a tua aflição ou ameaçando-te com a tua morte. Mas não esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Eu acredito que quem tem fé de verdade, quem vive a sua fé, vive a sua espiritualidade, a sua religiosidade, seja ela qual for, vive nessa vibe. Hoje não tá bom, sabe?
E todos nós vamos ter esse dia que não está legal, que as coisas não dão certo, que parece que está meio incrustado as coisas e as coisas não andam, não prosseguem. E está tudo bem, porque amanhã vai ser outro dia. Chico, todos os dias, nos seus 92 anos, todos os dias, ele dizia a mesma coisa quando acordava. Senhor, muito obrigado por mais um dia. No outro dia, Senhor, muito obrigado por mais um dia. E assim ele viveu 92 anos. Eu acredito sério mesmo, que a pessoa que está de bem assim, a pessoa que está nessa vibe, ela consegue ter os dias mais felizes, apesar de todas as coisas que acontecem, e nem sempre vão ser coisas boas, nem sempre vão ser coisas legais, e a gente precisa encarar, a gente precisa prosseguir, mesmo que os pés estejam sangrando. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá foi perguntada, bem assim, a pergunta foi essa: quando a senhora está orando, o que a senhora fala com Deus? Ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E daí o repórter olhou para ela: mas espera aí, se a senhora só escuta, o que ele fala com a senhora? E ela respondeu: ele não fala nada, ele só escuta também. Aí a gente começa a entender um pouquinho sobre fé. O que é a fé, né? Fé é relacionar-se com Ele. Emmanuel diz uma coisa que é fantástica: Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Não é de outra forma. Fé é relacionar-se, é estar com outras pessoas. Você está na sua família e tem algumas divergências, parabéns. Você está exatamente no lugar onde você precisa estar para evoluir. Mas a minha família inteira não tem consciência. Mas tu tem. Então você é o responsável. Você é a responsável. Parabéns. Mas aí é difícil. Quem é que disse que era fácil? Se fosse fácil, a gente estaria numa outra esfera, num outro orbe, né? Talvez com aquelas auréolas em cima da cabeça, né? Talvez de asas, talvez. Só. Caso contrário, a gente está aqui, hoje, aqui agora. E talvez as palavras sejam duras e sejam difíceis de entender. Talvez, nesse momento, você está lutando contra você mesmo. Porque você não quer acreditar, porque você não quer entender, porque é melhor assim, é mais fácil. Não vou mexer nisso agora. Ouvi isso há 2 semanas atrás de uma pessoa. Eu quero muito fazer um processo, eu quero transformar isso, quero fazer... Tá, mas daí tem que fazer isso e isso. Ah, pois é, aí... Quem sabe vamos deixar então. Agora não é o momento. Parabéns. Quanto mais tu for resistente na tua vida, mais os perrengues da vida vão vir na tua direção. Isso é fato. Nós temos 2 maneiras de aprender. Pela dor ou pelo amor. Como nós somos muito inteligentes, nós só aprendemos pela dor. 99% das vezes. Pelo amor é isso aí. Vamos fazer então? Vamos fazer o que tem que ser feito? Vamos reformar? Vamos tirar essa impaciência de ti? Vamos tirar essa irritabilidade? Vamos refazer algumas coisas que precisam ser refeitas? Vamos pedir perdão? Vamos abraçar alguém? Falei ontem com uma amiga minha. A mãe dela ia visitar ela. E eu disse assim: faz o seguinte, dá um abraço na tua mãe. Mas dá um abraço com vontade, assim. Vai estar aí na tua casa mesmo? Ela disse assim: tá bom, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã. Eu disse assim: olha só, eu não tenho mais minha mãe viva aqui. Aproveita e abraça hoje, tá? Porque amanhã pode não chegar nem para ti, nem para ela. E daí tu vai ver quanto faz falta um abraço. Isso é uma questão de fé. É acreditar de verdade o que a gente está fazendo na nossa jornada. Porque a grande maioria de nós está só existindo. Só existindo. E Chico dizia uma coisa muito legal. Essas são as palavras: quem dera que a fé fosse um remédio, que toda farmácia pudesse vender. Eu fiquei pensando, o que a gente ia fazer com esse remédio?
eu acredito que a gente ia falsificar, eu acredito que a gente ia burlar as receitas, eu acredito que ia ter outras formas de ter acesso a essa que fosse mais simples, que fossem mais imediatas. Sim, porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Olha só, o remédio da fé para que você chega só em outubro. Não, eu quero agora, hoje, aqui, agora. E a gente ia burlar, a gente ia fazer. Esse é natural do ser humano. Agora, acreditar sem enxergar. Esse é o principal. Essa é a fé. Você acredita mesmo? Quando você fecha o olho, você acredita realmente em Deus? Ou está só pensando no assunto? Se a tua fé ainda não vê, ou ainda não viu, a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho, os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva do berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de lhes dê outra vez e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé ainda não encontrou algo que a desagrade, tarefa bem-vinda que te impede a servir o amor e a verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar, injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer e levantar alguém. Se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não vê a realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira. A fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros. Fé valente e profunda que inspira, exemplifica, ergue e fecunda. Será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Texto de Maria Cardoso, por Chico Xavier. E retrata bem o que a gente falou até agora. Se a gente fosse fazer a fé de fidelidade, a fé de relacionamento, quem tem os seus pares, olha para o lado, meu par está aqui, ok. E se ele tivesse a 2 quadras de distância, você ainda acreditaria nele? E se tivesse a 5.000 quilômetros daqui, você ainda acreditaria nele ou nela? E se tivesse do outro lado do mundo, você acreditaria nele ou nela? Fé é relacionar-se. Relacionar-se principalmente com Deus. Ou numa força maior, ou no nome que você quiser dar. Tá tudo certo. Depende da sua visão, depende do que você acredita, depende do que você leva para a sua instância. Mas fé, acima de tudo, é relacionar-se. Todo dia. E entender que a hora que apertar o sapato, nós vamos se relacionar com a fé de uma forma que a gente nunca se relacionou. A hora que faltar o chão sob os seus pés, você vai se relacionar com a sua fé como você nunca se relacionou. Quando alguém te faltar e ficar aquele abraço para trás, aquele abraço que você não quis dar por orgulho, por inadimplência da sua mente, por qualquer outra coisa que passe na tua cabeça, a sua fé vai vir com força. Quando a gente pede pai, mãe, irmãos, filhos, quando inverte a ordem da agenda da vida, a tua fé vai te visitar. E talvez ali você desperte. Talvez ali, naquele momento, você consiga acreditar em Deus. Talvez naquele momento você olhe para a sua vida de outra forma. Porque quando o coração de alguém está ali na tua frente e depende não mais de você,
Porque nós somos detentores das coisas, né? Nós, seres humanos, nós queremos controlar as coisas todas. E quando não tem controle, como a história que eu mencionei para você, e a única coisa que você pode dar é o seu testemunho de fé, aí a coisa muda. E garanto para vocês, se nós fôssemos nomear cada uma das histórias que tem aqui entre nós encarnados, hoje, aqui e agora, nós teríamos histórias demais para retratar exatamente essas fotografias da fé na vida de cada um de nós. Porque se você ainda não teve um momento marcante da sua existência, você vai ter. Pode ter certeza. E aí, você precisa estar com o seu coração preparado para que a fé realmente brote aonde você nunca imaginou. Floresça aonde Deus te plantou. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje com o tema da fé. Gratidão. Vamos ao nosso momento de encerramento. E vamos juntos ministrar a fluidoterapia para todos os irmãos aqui conosco, aos irmãos que nos acompanham. Amado amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos diretores espirituais da casa, aos nossos irmãos e irmãs aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que vêm aqui, na noite de hoje, buscar orientação, energia, sabedoria e forças para seguir em frente. E também provar da sua fé. E essa luz que emana sobre todos nós, orientada pelos nossos amigos espirituais, se faça presente no coração, na mente e na alma de todos nós. E que essa mesma luz permeie no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com a nossa família e no nosso lar, aonde tenhamos todos os dias as maiores experiências de fé que a gente pode ter nessa vida. Porque sim, estamos aqui em trabalho, em missão, e viemos aqui recarregar as nossas energias para que consigamos, com o grande farol do nosso mestre e amigo Jesus, iluminando os nossos passos, possamos a cada dia sermos um pouquinho melhores do que ontem. E assim, seguimos a nossa estrada. E assim te pedimos, nosso mestre e amigo Jesus, e a todos os nossos amigos espirituais, fiquem conosco, hoje, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marcelo. Foi dado passe coletivo a todos. Alguém que ainda precisar de um passe especial, é só vir aqui na frente, que nós vamos chamar.